Olá, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a minha amiga vinda diretamente do Brasil, doutora Clécia Rocha, que eu vou ter o prazer e a honra de entrevistar no meu podcast, A Chave da Mudança. A Clécia é médica dermatologista em São Paulo, reside em Alphaville, tem 2 filhos lindos, o Enzo e a Eva, é uma professora universitária de sucesso, doutoranda da USP, é uma mulher que eu tenho muito orgulho de poder chamar de amiga. E é muito bom trazer uma profissional que trabalha com medicina integrativa e que mostra para a gente na prática como que é preciso alinhar todos os pilares de uma vida para que a gente tenha um bom retorno, não só médico, como na nossa trajetória também do dia a dia. E, Clécia, é um grande prazer te receber, minha amiga, e estamos aqui para ouvir a sua experiência, derrama sobre nós toda essa sabedoria. Estávamos em um evento juntas em São Paulo e tínhamos que dar nota para as mulheres do grupo, né? E no nosso grupo de ferramenta de estudo, a única que teve nota 10 como a mais sábia do grupo foi a Clécia. Generosa. E não é à toa, amiga, você realmente é um exemplo de mulher, para mim, de amiga, de profissional, de mãe, e eu só agradeço a Deus pela sua amizade todos os dias. Obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha trajetória como médica dermatologista que usa a medicina integrativa no dia a dia, não somente com os pacientes, mas também com os mentorados, que nós temos uma mentoria com mais de 100 médicos, onde a gente traz a medicina integrativa sendo a base da nossa medicina. Então, bora entender tudo isso. Olhem a pele dessa mulher, né? Vocês podem ver que funciona. Amiga, o meu podcast se chama A Chave da Mudança. Então, a minha primeira pergunta para todos os meus entrevistados é: qual foi a chave dessa mudança profissional que fez com que você enxergasse a dermatologia de uma forma integrada com outras formas de estudo e tratamento das mulheres e até mesmo dos seus pacientes homens, para que houvesse um resultado potencializado e uma melhor qualidade de vida? Conta para mim como que essa sacada aconteceu na sua cabeça e quando foi que houve essa mudança, essa virada de chave? Eu sou dermatologista há quase 20 anos e quando eu comecei na minha trajetória, a gente começa a tratar, obviamente, dermatologia clínica, né? Psoríase, dermatite seborreica, rosácea, melasma, as infecções, existem quase 4.000 patologias. E aí, depois de alguns anos, eu percebi que tinham pacientes que respondiam muito bem ao tratamento convencional, tinham pacientes que parecia que eu não tinha feito absolutamente nada. E naquela época, meu marido estava fazendo nutrologia e eu comecei a estudar junto com ele. A nutrologia, ela estuda a fisiologia, como os órgãos e sistemas funcionam. E aí, quando eu comecei a estudar com profundidade a fisiologia, eu comecei a usar esse conhecimento na dermatologia clínica. Então, o paciente chegava lá com psoríase, aquelas são placas descamativas, inflamadas e que o paciente tem uma certa dificuldade para alcançar o sucesso com os tratamentos convencionais. Normalmente é muito difícil. Exato. Porque ela é resistente, ela retorna, né? Exato. É uma doença imune. Autoimune e inflamatória sistêmica. É isso. E aí eu tinha pacientes que melhoravam, tinha pacientes que não melhoravam. E quando eu comecei a desinflamar esse paciente, entendendo que não era somente a lesão na pele, mas sim todo o terreno biológico daquele paciente estava comprometido. Comecei a interferir nos pilares da alimentação, do sono, da saúde intestinal, e aí os pacientes começaram a ter êxito. Eu falei, opa, aqui chegou, aqui virou uma chave para mim. Da mesma maneira, pacientes com melasma. Melasma, a gente sabe que é uma mancha que não é somente na pele, mas ela causa uma dor na alma. As pacientes que têm melasma, elas falam, essa mancha dói na alma, porque elas se sentem muito estigmatizadas, se sentem muito comprometidas, a autoestima fica muito comprometida com aquela mancha. E, de repente, eu comecei a cuidar desses pilares da saúde da minha paciente, são 7 pilares: sono, alimentação, saúde intestinal, a saúde mitocondrial, se o paciente se exercita, saúde espiritual, emocional. Quando você começa a cuidar de tudo,
Aí você começa a perceber os resultados impactantes. Aí o paciente volta e fala, doutora, pela primeira vez eu consigo enxergar minha pele clara. E não tem a ver apenas com os lasers que a gente faz, não tem a ver apenas com os tratamentos mais avançados. Tem a ver com a manutenção desse resultado, porque às vezes tem um laser lá sensacional para o melasma, você faz, clareia, com 2, 3 meses, voltam as manchas. Então, por que não manteve esse resultado? Porque o terreno biológico desse paciente não estava ajustado, não estava desinflamado. Então, por essa razão, e essa virada de chave aconteceu para mim. Eu falei, nossa, não é somente usar o tratamento tradicional. Eu preciso usar essa fisiologia a favor do nosso paciente. E existem muitos artigos sobre isso, chancelando, confirmando isso. Fantástico, fantástico. E você falou aí sobre as mitocôndrias, né? Como foi que você descobriu a importância do tratamento mitocondrial no êxito da aplicação da dermatologia na prática? Maravilha. Você é uma grande especialista nisso. Amo. Eu sempre brinco assim, gente, vou tatuar assim, ó, mitocôndria. Porque, deixa eu explicar para vocês. Isso, primeiro explica pro povo o que é mitocôndria. Vamos lá, para não achar que a gente está inventando coisa aqui. Então, a célula tem várias organelas dentro dela. Temos o núcleo, aí temos a mitocôndria, nós temos o retículo endoplasmático, os lisossomos, enfim. E essa mitocôndria, ela é uma organela que ela é fundamental para a produção de energia, para controle, tratamento do estresse oxidativo. Ele é importante para o início da formação de hormônios esteroides como estradiol, testosterona, cortisol. Então, é uma organela muito, muito importante. E olha o que acontece. Se é uma organela que era importante para formar energia, que é o ATP, se eu não tenho energia, eu não tenho uma boa função daquela célula. Porque para reparar a nossa pele, eu preciso de muita energia. Para crescer cabelo, eu preciso de muita energia. Para fazer qualquer função, eu preciso de muita energia. Uau. Com o passar do tempo, essa organela, a mitocôndria, começa a envelhecer. E ela começa a não produzir tanta ATP como ela deveria fazer. Consequência disso, ela começa a ficar com uma dificuldade na cicatrização, na produção de colágeno, e com isso a gente vai envelhecendo. Sem falar que, lembra que eu falei que ela também é local onde se fazem os hormônios? Sim. Então, já reparou que depois de 30, 35 anos, os hormônios começam a declinar, depois dos 40 é uma ladeira Minha amiga, abaixo. eu tô na menopausa, eu sei tudo isso. Na prática, né? Na prática. Então, se eu quero preservar a saúde não somente energética, mas em relação aos hormônios, eu preciso cuidar dessas mitocôndrias. Tá? O hormônio da vida começa a ser feito dentro da mitocôndria, que é o cortisol. Quase ninguém fala sobre isso. Exato. E você sabia que de todas as organelas que existem na célula, é a única organela que tem uma sociedade internacional. Esse ano, todo ano tem um congresso internacional da mitocôndria. Esse ano vai ser em Berlim, pela 17ª vez, e eles param 2 dias só para estudar essa mitocôndria. Então, quanto mais a gente estuda a mitocôndria, a gente vê quão importante, quantas mudanças a gente vai trazer para o nosso paciente. Uau. Por isso que a gente tem que estar focado, estudando sobre saúde mitocondrial. Aí, às vezes, o paciente está lá fazendo um laser sensacional, Sim. O paciente está fazendo um excelente bioestimulador, fazendo fios, fazendo medicina regenerativa, sem cuidar do terreno biológico que advém através de uma saúde mitocondrial. Então, tudo começa nessa mitocôndria. Uau, perfeito. Eu estava abrindo aqui, eu anotei algumas perguntas para te fazer, porque são tantos detalhes que a gente quer entender. O corpo humano é um mistério, né, para a maior parte das pessoas, e ainda existem muitas coisas a serem descobertas. Então, tudo que se descobre para agregar qualidade de vida, retardar o envelhecimento e trazer maior disposição e resultados mais efetivos é maravilhoso, Sim, né? sem dúvida. E então gostaria de te perguntar
dentro disso aí, qual você considera que é o maior erro que os dermatologistas que ficam só na dermatologia tradicional, do creme ou da cápsula de colágeno ou qualquer coisa desse gênero, qual é o maior erro que eles cometem? É ignorar o terreno biológico, é ignorar a situação, o status em que o paciente está inserido. Perfeito. Então, se eu apenas venho com um creme ou com uma cápsula, uma suplementação, e esqueço ou não dou importância em tratar com o paciente os pilares do sono, da alimentação, da saúde intestinal, a homeostase hormonal, se eu não ensino o meu paciente quão importante é ele se exercitar, se eu não entro no pilar emocional, espiritual, eu acabo negligenciando a fisiologia de verdade. Aham. Porque a gente não é apenas aquela lesão. A gente é um conjunto de órgãos e sistemas que estão agindo, que vão levar aquela lesão na pele. Se eu não cuido desse terreno biológico, e olha que interessante, a primeira pergunta que eu faço no meu consultório é sobre o sono. Primeira pergunta. Como que você dorme? E você é dorme super bem? negligenciado, né? As pessoas não entendem o quanto isso impacta. Quer ver uma coisa muito comum? O paciente está querendo tratar queda capilar ou volume. Ele percebeu que o cabelo já não é como antes, já tem pouco volume, está caindo. E se você ignora o sono, no sono a gente libera 2 hormônios fundamentais para o ciclo do cabelo, que é o GH e a melatonina. 2 hormônios que fazem com que o ciclo do cabelo, que é a fase de crescimento chamada a fase anágena, ela se perpetue. Se você não tem GH e melatonina suficiente, ou seja, estou dormindo pouco, tenho menos GH, menos melatonina. Ok? Então, eu vou ter um ciclo de cabelo encurtado, o cabelo vai cair, ele não vai ter volume e o paciente vai chegar lá tratando. Aí você entra com uma cápsula, você faz um protocolo capilar e se esquece de intervir de maneira muito simples. Instruir o nosso paciente a dormir bem, dormir cedo. Ah, doutora, mas eu não consigo dormir. Eu sou insone. Tem muitos pacientes que são insones, né? A insônia é o mal da humanidade, né? Principalmente a perimenopausa, a menopausa, os pacientes se sentem... tem essa alteração na qualidade do sono. E aí a gente vai fazer uma suplementação com a melatonina, a gente vai ensinar o nosso paciente com estratégias simples para fazer uma boa higiene do sono. Sim. E aí com isso ele vai perceber que depois de 2, 3 meses de tratamento, a saúde dele é outra, não somente o cabelo, mas tudo. Porque no sono você faz expressão de receptores ou tira receptores que não eram para estar expressos e você vai organizar a casa. Eu falo em relação aos hormônios, Fora né? que quem não dorme produz mais cortisol, né? Exatamente. E aí lá na frente, no início, fica esse cortisol alto, que é deletério para o nosso organismo, só que lá na frente esse organismo não sustenta esse cortisol alto por muito tempo. E aí ele começa a entrar em fadiga. E essa glândula adrenal que faz o cortisol, ela começa a diminuir absurdamente. E o paciente começa a acordar muito cansado. É aquele paciente que vive tomando café, vive se sentindo muito cansado, ele levanta, se sente tonto. É um paciente que possivelmente está caminhando aí para uma fadiga adrenal, não está produzindo cortisol, e aí com isso ele vai ter alteração da qualidade de vida dele. Eu tinha um sono muito ruim e comecei a fazer uma higiene do sono, tomo melatonina também e hoje eu durmo bem. Como mudou minha vida? Muda completamente. Mudou minha pele, meu cabelo, meu humor, minha disposição. Eu emagreci muito, porque você entra num equilíbrio, né? E outro dia eu também estava assistindo um vídeo seu muito interessante, no qual você dizia como a suplementação ela precisa ser feita da forma adequada. E você estava fazendo um comentário sobre a suplementação de vitamina C, que a maioria das pessoas suplementa uma vez por dia, mas que para que ela tenha um impacto positivo na sua pele, você precisa suplementar 2 vezes ao dia. E até você fez um comentário que muitas vezes o procedimento não dura ou não tem um resultado adequado e pode ser que a pessoa não esteja suplementando vitamina C.
como é complexo, né? Esses meandros, como é importante ter um profissional que nos oriente e que mostre o caminho certo e diga, olha, não adianta você ter esse monte de vitamina em casa se você não sabe como tomar. Né? A vitamina C, ela não é armazenada. Então, você absorve, ela cumpre a função dela, ela vai para onde ela deve ir. A gente só faz cortisol na presença da vitamina C. A gente só faz colágeno na presença da vitamina C. Só que, como você não acumula, digamos, você tomou lá sua fonte de vitamina C pela manhã, não importa se suplemento ou na alimentação. Chegou à tarde, você não se alimentou com mais nada, não suplementou mais nada. E você precisa dessa vitamina C. O que vai acontecer? Você não vai produzir o colágeno que você deveria. Você não vai produzir o cortisol, ainda que em concentrações baixas, que você deveria. Então, temos que tomar pelo menos 2 vezes ao dia aí. Eu agora estou tomando depois desse vídeo. Muito bem. Por isso você está com essa pele maravilhosa. Obrigada, minha amiga, obrigada. Muito bom você ter feito essa pergunta sobre suplementação. Existem muitos pacientes que fazem uso de muitos suplementos, só que tomam em horas equivocadas. É isso. E às vezes nem absorvem. Por exemplo, vitamina D. Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, só absorve na presença da gordura. E eu já vi muitos pacientes que tomam a vitamina D no meio do dia, sem nada, só com água. Ou seja, não vai absorver. Também já vi pacientes que usou até na refeição, excelente. Ou seja, usou a vitamina D junto com a refeição, que geralmente tem gordura. Sim. Em tese, era para absorver. Só que, quando a gente dosa os exames, essa vitamina D está baixa. O que pode ter acontecido? Pode ser que o paciente tenha uma alteração na saúde do duodeno, que é o principal local para absorção da vitamina D. E aí, com isso, ele não consegue absorver do jeito que deveria. Sem falar existem genes que são fundamentais para que você tem uma boa produção e absorção de vitamina D, e se você não tiver esse gene, a gente descobre isso através da medicina de precisão, o painel genético, e ele vai te dizer se você tem uma alteração. Não sei se você já ouviu falar de pessoas que fazem uso de vitamina D e nunca tem a vitamina D na concentração que deveria. Quando eu não dormia bem e o meu intestino também não funcionava bem, eu não absorvia a vitamina D. Uau. Tudo é integrado. Tudo né? é integrado, não tem jeito. não existe. Tudo é integrado. É que nem como você falou do mosaico há pouco no nosso podcast. Tudo é conectado, tudo vai criar uma grande. Vai um quebra-cabeça que é formado, que quando a gente vai juntando as peças, tudo vai bem. Eu não sei se você sabe, eu sou professora de filosofia também. E uma vez eu dei um curso sobre a virtude da ordem. E dentro da virtude da ordem, existem vários pilares que a gente precisa organizar, porque se a gente não consegue estabelecer as coisas da nossa vida na ordem certa, usadas da forma certa, no momento certo, como você está falando da suplementação e do tratamento dermatológico, a gente não consegue viver uma vida ordenada. Uau. Por mais que a gente até seja organizado, mas a gente fica como aquele gato que corre atrás do próprio rabo, porque está sempre neurótico com organização, mas fazendo tudo do jeito errado. Sim. Na hora errada, da forma errada, Exatamente. com a intensidade errada. Exatamente. E aí fica neurótico com ordem, mas não consegue botar a vida em ordem. A suplementação feita da forma errada, isso. Exatamente. Né? E eu vejo muita gente... A gente vai na farmácia, já percebeu a quantidade de suplementos que existem? É 1 milhão de suplementos. E a gente fica ali tentado a comprar, vai baseado no que tá vendo, né? No aspecto visual do produto, na informação que traz na caixa. Mas pela embalagem bonita. Pela embalagem bonita. Mas existe uma lógica, existe uma sequência, existe uma melhor maneira de fazer uso. E tem pacientes que, quando ele tem uma saúde intestinal comprometida, por exemplo, um quadro de desbiose. O que é desbiose? Desbiose é um desequilíbrio na quantidade, na qualidade de bactérias daquele intestino. Se essa quantidade e qualidade não está adequada, desbiose. E essa desbiose, se o paciente estiver nesse lugar, ele pode caminhar com situações como leak gut, que é isso? Que é o intestino ralado, vazado. Então, muitas substâncias tóxicas vão atravessar o intestino carregando na corrente sanguínea. E o paciente vai desfrutar de muitas doenças que não deveria. Existe uma situação também chamada SIBO, que é Síndrome do Hipercrescimento Bacteriano no duodeno. Bactérias que não eram para estar ali e elas crescem em grande quantidade naquele local. Aí o paciente come o alimento, aí ele começa a ter distensão. Então, a dica será que eu tenho SIBO ou não? Qual é a dica? Comer o alimento
Na sequência, 30, 40 minutos de extensão abdominal, opa, pode ser que tem muita bactéria que está fermentando aquele alimento. Aí o paciente sente uma distensão abdominal, tá? Sim. Então, se o paciente tem esse quadro de disbiose, ele vai ter comprometimento na absorção. Ele vai ter um comprometimento na absorção. Pode ser o melhor suplemento. Pode ser na quantidade certa, pode ser na hora certa, mas ele não vai absorver. E como ele trata essa disbiose, Clécia? Excelente pergunta. Primeira coisa é retirar os alimentos que inflamam esse intestino. Porque existem alimentos que vão perpetuar essa situação. Glúten, álcool, proteína do leite, açúcar, alimentos ultraprocessados, frituras, tudo que é crocante, douradinho, aquilo ali tende a inflamar o seu intestino. Se ele inflama seu enterócito, e aí você vai manter esse quadro de disbiose. Tem gente que acha que quando tem disbiose, a primeira coisa que tem que fazer é usar probióticos. Você já ouviu falar disso? Claro. A gente chega na farmácia, muitos probióticos excelentes, uma formulação com 5, 10. Eu mesma uso, não sei se devia, agora a doutora vai me dizer, olha. Olhem para a câmera da verdade agora. Então, primeiro passo na disbiose é você retirar os alimentos. É isso. Retirar. Depois, em um outro momento, que você vai introduzir os probióticos. Mas o primeiro passo. Porque se você tiver um quadro de SIBO, que é essa quantidade de bactérias maior do que deveria lá no duodeno, você aumenta ainda mais. E aí o paciente, você pode escutar do paciente assim, ao invés de melhorar com os probióticos, eu piorei. Eu já tive alguns pacientes. Eu faço o tratamento com probióticos há pelo menos 16 anos. Eu prescrevo. Há pelo menos 16 anos. Foi minha tese de TCC, quando eu terminei dermatologia. Foi o uso de probióticos em pacientes com dermatite atópica. Então, eu estudei muito na época. Então, para todo mundo que chegava para mim, eu prescrevia probióticos. Só que depois a gente foi aprendendo que não é assim. Não é a primeira estratégia. A primeira estratégia é retirar os alimentos. Retirar. Perfeito. E a partir do momento que você retira, você depois vai ver as enzimas digestivas, se elas estão presentes. E no terceiro, quarto momento, aí sim você introduz os probióticos que vão modular essa saúde intestinal. Perfeito. E aí sim o paciente vai desfrutar de tudo de benéfico que essas cepas dos probióticos, que são bactérias vivas, benéficas, que vão modular essa saúde intestinal. E cada pessoa é um universo, né, Clécia? Eu, por exemplo, eu não posso comer carboidratos à noite. O meu organismo não tolera. Pela manhã vai bem, até o horário do almoço vai bem. À noite eu não posso ingerir carboidratos. Eu fico com a barriga estufada, eu tenho uma digestão horrorosa, eu não durmo bem. E a gente vai aprendendo a conhecer o organismo da gente com isso, né? Você sabia que nós não fomos feitos para comer à noite? Ninguém. Assim, ó, ninguém. O jejum devia começar às 18 horas, né? Exatamente. Escondeu o sol, acabou o sol, começou a noite, não é para comer. Então, a noite foi feita... Pelos ciclos da natureza, né? Deus é tão maravilhoso. As pessoas jantavam às 17h30 porque escurecia, elas iam dormir, não havia luz elétrica, né? Deus é tão maravilhoso que ele fez tudo perfeito, né? A gente é que estraga tudo. A gente que, infelizmente... Vai jantar 11 horas da noite porque tá num compromisso social. Exato. Né? Mas você pode negar, você pode ir no compromisso. Claro. Socializa. A gente vai aprendendo. Toma a sua água e tá tudo certo. Socializa, mas não precisa... Hoje eu tento, ao máximo, terminar minha última refeição até às 19 horas. Perfeito, maravilha. Isso funciona muito bem para mim. E sinto muito quando não consigo e extrapolo até mais tarde. Porque às vezes acontece, a gente não consegue evitar, mas se eu posso, eu evito. Muito bem. Agora tem uma outra pergunta que eu adoraria te fazer. Nós estamos falando aqui de viradas de chave, né? Então, houve algum caso que você tratou bastante emblemático, que impactou as suas decisões e a sua trajetória como médico? Algum caso que você fala, bom, isso foi icônico na minha carreira, me marcou muito, isso mudou a minha forma de enxergar algumas coisas. Eu, como promotora, tive essas situações em alguns casos que eu julguei. Acredito que você, como médica, também tenha tido. Sem dúvida alguma. A gente sempre coleciona alguns casos, né? Mas eu tenho um caso que me marcou a minha trajetória, que é paciente com melasma, tá? Uma paciente com melasma, muito entristecida, muito deprimida, autoestima muito comprometida.
E ela falava assim, eu não quero mais sair, eu não tenho mais vontade de socializar, porque eu sei que as pessoas não estão olhando para minha mancha. E quando nós fizemos uma abordagem da dermatologia integrativa, onde a gente cuidou de todos os pilares. Claro que a gente vai prescrever um creme sensacional, a gente vai fazer uso de lasers, de vários tratamentos, mas quando eu iniciei com essa visão integrativa para ela, e ela melhorou de maneira assim, surpreendente, você vê, testemunhar um sorriso, uma satisfação, uma elevação daquela autoestima, uma regeneração daquela alma que estava muito ferida, né? Claro que não era somente a mancha. Sim. A mancha era uma manifestação externa de, possivelmente, traumas, rejeição, frustrações, dores da alma dela. Mas quando ela acessou uma pele clara, ela chegou no consultório com outro sorriso. E a gente vê que essa medicina ela é capaz de realmente modificar. E assim, olha, a medicina integrativa ela é a medicina. Ela não é uma invenção, ela não é charlatanismo, ela não é... São as ferramentas que você tem ao seu alcance. É a fisiologia. Você abrir o livro de medicina de fisiologia e reestudar órgãos e sistemas, homeostase hormonal, o sono, a alimentação. Quando você reestuda e você tem milhares e milhares de artigos embasando isso, e aí você consegue aprender e levar isso para o consultório e mudar a realidade do nosso paciente. Então, o melasma, o paciente com melasma foi, para mim, o mais emblemático de todos. Eu atendo muitos pacientes com melasma, muitas pacientes com melasma. Lá na Bahia, eu moro em São Paulo, mas eu sigo o meu consultório na Bahia, com mais 7.200 pacientes. Você é da Bahia? Sou da Bahia. Qual muito cidade? Orgulho, Jequié. Onde fica? No interior da Bahia, 150 quilômetros de Vitória da Conquista. Olha, gente, de Jequié pro mundo. Tenho muito orgulho disso. Essa mulher do mundo, cidadã do mundo hoje em dia. Cidadã. Tenho muito orgulho disso. Eu ensino na universidade lá, inclusive estou afastada agora pro doutorado, mas minha carreira acadêmica é de lá. E esse espaço é um privilégio cuidar deles com essa visão integrativa. E metade da minha agenda é melasma. Metade, assim. E elas falam, doutora, eu vim aqui porque eu já não aguento mais comprar cremes, fazer tratamentos. E aí a gente faz essa abordagem integrativa, cuidando. Eu quero que vocês entendam o seguinte, não é porque eu prescrevo algo, mas sim porque eu convenço o meu paciente de que ele precisa mudar o estilo de vida dele. Perfeito. Em relação a esses pilares, esses 7 pilares, sono, alimentação, homeostase hormonal. Claro que a gente faz homeostase hormonal, a gente entra com suplementação, a gente entra com o que é necessário, mas eu convenço o meu paciente. Porque, na verdade, a pele, ela é o sinal evidente de que tem alguma coisa errada. Exatamente, né? Exatamente. Quer ver ela é seu farol. Exatamente. E olha que interessante. Quer ver uma doença que ela está completamente conectada com o intestino? Rosácea. Você já conheceu alguém com rosácea? Já. E eu, assim que cheguei aqui, tive um episódio forte de rosácea, porque o clima, Sim. o ar-condicionado, o meu intestino travou, era tudo novo, eu estava muito assustada. E imediatamente eu tive uma rosácea super resistente. Pois é. A rosácea, existem dezenas e dezenas de artigos confirmando, inclusive artigos de meta-análise, que quando a gente faz uma avaliação criteriosa dos artigos, quando a gente fala de artigos de revisão e meta-análise, significa que na hierarquia da ciência, ele está acima do que um artigo simples de trial, de pesquisa, por exemplo. E esses artigos de revisão nos trazem que há forte ligação da disbiose e rosácea. Perfeito. Disbiose e rosácea. Então, meu paciente chega com rosácea no consultório, o que eu faço? Pergunta do intestino. Sempre, sempre. E aí eu entro com essa estratégia de convencimento a mudar a alimentação. Porque sem mudar essa alimentação, Sim. ele não vai alcançar o resultado. Porque eu amo fazer luz intensa pulsada para rosácea, amo fazer os lasers, amo fazer os protocolos, suplementação, cremes. Mas se você não tratar a origem, não adianta. Não adianta. Aí ele vai falar assim, doutor, eu melhorei. Mas com 2 meses ele volta. É isso. E aí, às vezes eu tô na academia e aí eu vejo alguém com uma rosácea, eu falo, uau, eu já sei como que anda a saúde intestinal desse paciente. É isso. A gente começa, o corpo fala, né?
o corpo Exatamente, fala. exatamente. E eu agora queria te fazer uma pergunta muito especial e eu não sei se o nosso público sabe, mas a Clécia é uma médica cristã. Ela é uma mulher muito sábia nos caminhos de Deus. Ela me ajuda muito nessa trajetória da minha caminhada da fé. E eu tenho certeza que isso impacta o trabalho dela, porque ela tem a real dimensão de que nós estamos aqui para impactar pessoas com coisas do céu. E eu queria, Clécia, que você contasse para nós como é ser uma médica cristã e como aplica-se isso. Lucas era um dos discípulos de Jesus que era médico, né? Até o nome de um dos meus filhos, Lucas. E era fundamental que houvesse esse olhar, desde aqueles tempos, 2000 anos atrás, da medicina como uma das formas de cura, né, fundamentais. E hoje uma das principais no mundo moderno, né? Para tudo existe um remédio, um tratamento. E eu queria que você contasse aí para o nosso público como é ser uma médica cristã. Desde quando eu comecei a me posicionar em Cristo, não somente nas redes sociais, mas também no meu consultório, eu percebo que eu consigo ajudar mais o meu paciente. Por Amém. muitos anos, a orientação era que a gente ignorasse esse pilar. Sim, a ciência renega a religião muitas vezes. Exatamente. E a gente foi forjado na faculdade assim, não devemos falar, não devemos trazer isso. Acho até nem devemos acreditar, muitas vezes, né? Dizendo como se fosse uma coisa antiética, uma coisa errada, equivocada. Mas, graças a Deus, o Conselho Federal de Medicina hoje já existem seminários trazendo a medicina e a espiritualidade no contexto do médico brasileiro. E a gente vai entendendo. Quando você começa a pesquisar, estudar o que a ciência fala sobre a medicina caminhar junto com a espiritualidade, a gente lê os artigos confirmando que quando o paciente tem a espiritualidade bem trabalhada, exacerbada, como uma realidade, ele sofre de menos depressão, menos ansiedade. É um paciente que o distúrbio... É a força da fé, né? É a força da fé. O distúrbio alimentar, ele não está presente. Eles compararam grupos... Até a facilidade de fazer jejum, né? Tudo sem muda. dúvida alguma, sem Tudo dúvida. muda. Fortalece na gente. Há uma força, há um domínio próprio. Porque o isso. Espírito Santo de Deus começa a habitar a nossa vida e com isso a gente começa a manifestar esse domínio próprio. Essa sabedoria também ensina a adiar a gratificação. Exato. Em busca de um bem maior. Bem maior. Né? Que é a sua saúde, é a sua satisfação pessoal. E aí você agrega isso no tratamento com mais facilidade. Porque você já está adiando satisfação para muitas coisas que você quer atingir espiritualmente. Então fica muito mais fácil na alimentação, ou parar de beber. Sim, né? sem dúvida. Tudo isso se torna o paciente fica mais fácil. fortalecido, né? 70% dos pacientes, eles falam que isso é um artigo publicado aqui nos Estados Unidos, em que nesse artigo afirma que mais 70% dos pacientes gostariam que o médico trouxesse a espiritualidade na consulta. Uau! Gostariam que o médico trouxesse isso na sua investigação. Maravilhoso. Então, e eles fizeram... Teve uma aula sobre medicina e espiritualidade que eu preparei e eu me debrucei sobre isso. Dezenas de artigos, medicina e espiritualidade, artigos de revisão. E teve um artigo muito interessante sobre idosos que buscavam a Deus e eles viam que esses pacientes sofriam de menos ansiedade, menos depressão, eles socializavam mais, eles eram mais satisfeitos com a vida. Tem muitos artigos falando da espiritualidade com câncer, doença cardiovascular, doença renal. Inclusive a esperança da cura é maior, sem dúvida alguma, né? Existem modificações, inclusive, na liberação de neurotransmissores. Então, no meu consultório, no dia a dia, hoje eu já trago de maneira muito direta. Quando eu vou investigando lá os pilares, aí eu chego no pilar espiritual. Como está a sua vida com Deus? Como você tem se comportado, como tem sido a sua relação com Deus. E aí o paciente, eu confesso que eu me distanciei, e aí eu vou incentivá-lo. E que tal? O que você... Uma ação que você pode fazer na sua prática, uma ação viável. Eu acho que eu posso voltar a ler a Bíblia, eu acho que eu posso voltar a orar, eu vou voltar para ir para a igreja, que eu ia e agora não tenho ido mais. Então eu vou incentivando o meu paciente a buscar do alto, porque
o médico, ele estuda as manifestações corpóreas, mas nós não somos apenas corpo. Nós sabemos da fisiologia, mas não é apenas corpo, é corpo, alma e espírito. É isso. E de tudo, o espírito é o que é maior nessa pirâmide. Então, nós somos consequência do mundo espiritual. Inclusive, existem muitas doenças que não são apenas de caráter físico, elas são de manifestação espiritual. Então, obviamente, a gente faz o que tem que ser feito, o que é preciso ser feito. Nós não negligenciamos todo o conhecimento. Sim, esgotar todas as ferramentas da medicina. As ferramentas. E meus pacientes, quando eles começam a falar, nossa, doutora, eu estou lendo mais a Bíblia, eu vejo a senhora buscando a Deus, voltei para a igreja, voltei a me congregar, e eu tenho me sentido mais preenchida de um vazio existencial, porque a verdade é que quando você se distancia de Deus, você começa a sentir um vazio existencial que antes você não tinha, e ele começa a ficar cada vez maior, e você começa a buscar trabalhar muito, começa a buscar fugas, né? Porque o grande problema desse vazio você quer preencher um vazio que você não conhece, não sabe como preencher. A fuga pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser sair à noite e fazer noitadas, pode ser jogo, comida, é tanta coisa que pode ser fuga. Exatamente. Né? A minha colaboradora, eu tenho uma funcionária que ela perdeu 35 quilos depois que ela começou a se relacionar melhor com Deus. Primeiro, ela liberou perdão para a mãe dela e ela começou a buscar mais ao Senhor. Ler a Bíblia, jejuar, e ela começou a se fortalecer. Ela já perdeu 35 quilos. Uau. Melhor do que Munjara aí, viu? Muito melhor. Pois é. Então, assim, se ela não tivesse feito esse movimento em direção ao Senhor e também perdoado a mãe dela, outro ponto muito importante é trabalhar o perdão, trabalhar as questões da alma. Pessoas. Muda a nossa vida. Porque o perdão a gente não dá para o outro. O perdão, ele liberta nós mesmos. Exatamente. Independentemente de como o outro vai se comportar devido ao nosso perdão e decorrência disso, o perdão libera nosso espírito, a nossa alma para viver outras coisas. É impressionante o quanto isso transforma. E nós estamos agora na nossa mentoria com... A gente tem eu queria fazer essa pergunta antes que você continuasse a falar da sua mentoria. Eu sei que você tem uma mentoria de médicos maravilhosa e também sei que você começou a estabelecer uma prática de fazer devocional com as suas mentoradas e mentorados. Tem médicos homens também ou só mulheres? Sim. Homens e mulheres. Mentorados. Exato. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para nós. Então, nós temos a mentoria, eu e meu esposo, nós já são 3 mentorias e o Espírito Santo estava me incomodando. Você precisa fazer um grupo à parte para vocês fazerem devocional. Meu marido começou a fazer com os homens e meu marido começou a me pedir, faça com as mulheres. Qual é a especialidade do Tasso? Ele também é dermatologista? Não, ele é médico nutrólogo. Na nossa mentoria nós temos se médicos... Se complementam, né? Se complementam. Nós temos médicos de várias especialidades, desde radiologista, oftalmologista, médicos nutrólogos, endocrinologistas, ginecologistas, dermatologistas, e não importa a especialidade. E aí o Espírito Santo me cobrou, cadê essa devocional com as mulheres? E eu fiquei em desobediência por um tempo. Até que um dia, lá no nosso encontro lá no Mulheres à Mesa, lá com Camila... Nós fazemos parte de um grupo de mentoradas da Camila Vieira. 45 mulheres que caminham com a Camila. Esse grupo se chama Mulheres à Mesa. Exatamente. A gente teve um encontro muito forte em maio, num hotel Nick Garden, no interior de São Paulo. E ali muitas respostas surgiram para todas nós, né, minha amiga? Muitas. E o Espírito Santo apertou. Cadê? Você está em desobediência. Apertou mesmo, com força. Com força. Eu falei, ok, eu vou fazer isso. E aí nós começamos a fazer o nosso devocional. Todo sábado a gente faz. E qual é o objetivo? É ativar nessas médicas esse compromisso com o Senhor, esse compromisso com buscar a Deus, e a partir delas, elas levarem para os lares, para os consultórios, essa presença de fé, essa presença de Jesus Cristo, não somente em ações, mas em palavras também, e assim a gente influenciar os nossos pacientes, influenciar as nossas famílias, porque sem Deus nada somos, sem Deus nada somos. É isso.
Deus é tudo na vida da gente. Muitas pessoas ainda não o encontraram, mas se você busca um sucesso integral na sua vida e uma harmonia em todos os seus pilares, você precisa caminhar com Deus. Não existe essa harmonia sem Deus. É verdade. Vou contar aqui um testemunho para vocês. Que aqui não é a doutora Clécia, aqui é Clécia, CPF, Clécia Rocha Miranda. Aliás, nós duas somos Rocha, né? É quase a mesma família aí, olha lá. Então, o que acontece? Eu vivi mais de 40 anos com uma ansiedade que tirava a minha paz. Eu também, minha amiga. Tirava a minha paz. E na eu fase era adulta, sócia número 1 do Clube da Ansiedade. Misericórdia. Então a gente tava Carteirinha 01, era pois eu. Aí, com o passar do tempo, isso foi piorando, as demandas da vida adulta, as demandas, as cobranças, enfim. Foi piorando. Aí cheguei nos remédios, nas medicações, comecei a tomar a medicação, comecei a fazer suplementação, comecei a fazer homeostase hormonal e nada resolvia. Era impressionante. Eu passava períodos muito bem, 2, 3 meses, ok, até que um gatilho era acionado, um projeto novo, uma experiência nova, uma frustração, uma rejeição. Aí esse gatilho disparava uma nova crise de ansiedade. Sim. Cheguei a fazer crise de burnout algumas vezes, aquele transtorno de ansiedade generalizada, taquicardia, eu parava do atendimento entre um paciente e outro, respirava, controlava a respiração, depois voltava a atender novamente, não dormia, era um caos. E usando medicação, e usando suplementação, usando água alcalina, fazendo tudo. Sabe o que é tudo? Eu estudava muito sobre isso. Comprava livros sobre tratamento ortomolecular, no detalhe, como tratar a ansiedade. Até que, quando eu me comprometi a ter uma vida mais focada no Senhor, uma vida mais comprometida de jejum e oração. Transforma a vida e da gente. adoração. A minha vida, eu fui liberta, completamente liberta. E foi assim, de um dia para o outro. Você tomar 9 anos uma medicação e de um dia para o outro. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Não é isso, tá? Você não precisa fazer isso. Mas comigo foi assim. Essa é a sua experiência pessoal. Essa foi a minha experiência. E eu fui completamente liberta. Completamente liberta. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é lindo. Bem, nós já falamos de quase todos os pilares que você trata, né? Você trata do intestino, do sono, da alimentação, da mitocôndria, dos hormônios. Mas nós não falamos de uma coisa fundamental, a atividade física. Uau. E eu quero fechar esse nosso podcast fazendo essa última pergunta. Depois vou pedir para você deixar uma mensagem para o nosso público, mas queria saber o que você acha da atividade física. Qual a importância dela na vida de uma pessoa? Né? Porque não adianta ordenar outras áreas e ter esse pilar físico desordenado. A pessoa está infeliz com o seu peso, com o seu corpo, está flácida, está cheia de gordura. Lembra da mitocôndria que eu falei há pouco? Claro. Pois é, no exercício a gente forma mais mitocôndrias. Uau. E se eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho mais energia, mais hormônios. Olha só. Então, primeira chave. Tudo é conectado. Tudo é conectado. Se eu me exercito, eu faço mais mitocôndrias. Se eu tenho mais mitocôndria, mais energia, mais hormônio. Segunda coisa, no exercício, eu libero um hormônio chamado GH, que ele é fundamental para cabelo e para pele. E para sono. Sem dúvida, ele modula o sono, ele vai melhorar a qualidade do seu sono. Então, assim, ó, a gente fala que o horário principal para fazer colágeno é durante o sono, porque eu libero muito GH e melatonina, mas principalmente o GH para formar o colágeno. Mas um outro momento do dia que você faz mais colágeno é quando você se exercita. Logo na sequência, você vai ter um pico de GH. Que incrível. Esse GH vai fazer colágeno. Tanto é que eu publico assim nas redes sociais. Vamos embora fazer colágeno? Aí o paciente fala assim, oi? Como assim? Ela não vai se exercitar? É porque no exercício, na sequência, eu tenho um pico de GH e esse GH vai fazer colágeno. Então, maravilhoso. Se você tem que sair daqui com uma chave ativada em você, se exercite. Se exercite para você fazer mais mitocôndria, ter mais energia, fazer mais hormônio e mais GH. Se eu tenho mais GH, eu tenho mais colágeno, eu tenho mais cabelo. É isso. Quando algumas pessoas me perguntam como começar a ter uma vida organizada, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de organizar as emoções. E eu tenho uma estratégia na minha mentoria que eu falo, então, para algumas mentoradas. Vamos, então, começar a organizar de fora para dentro?
Porque se você começar a criar uma vida regrada, por exemplo, arrumar a sua cama todo dia, ter o mesmo horário fixo para se levantar pela manhã, fazer um devocional, mas, sobretudo, se você tiver que escolher uma coisa e você não quiser escolher a espiritual, escolha o exercício físico. Tem um horário diário para se exercitar. Através da organização que o exercício começa a trazer para a sua vida, porque você começa a mudar outros hábitos, você começa a ver a transformação do seu corpo, você começa a ter mais disposição, você começa a dormir melhor, você começa a desenvolver ferramentas para organizar os outros aspectos da sua vida. Isso eu vi muito na minha família. Meu filho mais novo, quando foi fazer um intercâmbio na Dinamarca, ele ficou muito infeliz lá. Ele, logo que chegou, percebeu que ele não tinha escolhido o país certo, ele não caiu numa família bacana, não foi um intercâmbio bem sucedido. E o que salvou ele foi que ali ele descobriu o gosto pela atividade física. Como ele estava se sentindo muito para baixo, muito deprimido, fazia muito frio. E uma ferramenta barata aqui para nós, isso, amiga. Pagava 12 euros na academia, ia diariamente, passava 2, 3 horas por dia lá. Foi formando um corpo diferente, foi formando uma mentalidade diferente, foi fortalecendo a coragem, o bom ânimo e o espírito para atravessar aqueles meses. E hoje o exercício é uma parte fundamental da vida dele. Começou com uma simples ferramenta: se matricular numa academia na Dinamarca e ir todos os dias. Mudou a vida dele, né? Mudou a vida dele completamente. Sensacional. Maravilha, maravilha. Mas é isso, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa audiência. Se você pudesse deixar uma mensagem impactante, uma mensagem que você saiba que pode ser transformadora para quem nos escuta, eu gostaria que você deixasse aí essa mensagem muito especial para a gente fechar esse podcast com chave de ouro. Maravilha. Então, olha só. O segredo da longevidade e viver muito tempo e bem são pilares muito simples. O primeiro deles, e o mais importante de todos, é o exercício, como a Érica acabou de falar. Muito importante que você se movimente. Muito importante porque você vai melhorar a sua saúde mitocondrial, você vai, de fato, modificar a história da sua vida em relação à sua saúde. Segundo pilar, muito importante, sono. Sono, ele é uma ferramenta gratuita e que vai mudar a sua saúde como um todo. Você vai organizar seus hormônios, você vai produzir hormônios da maneira que você deveria. Melhorar o intestino. Vai melhorar o intestino, você vai melhorar a sua saúde cutânea, você vai melhorar a produção de neurotransmissores, com isso o seu humor. Os pacientes falam assim: agora eu estou mais feliz. Tá? Então a gente faz esse neurotransmissor dormindo, por isso que ele é importante. O paciente às vezes está com ansiedade, depressão e não dorme bem, não tem como melhorar esse quadro. A alimentação. A alimentação, você é responsável pelas suas escolhas. Então faça melhores escolhas, tudo que vem da natureza, vegetais, legumes, frutas. Eu vejo pessoas que passam o dia só comendo massa, pão. Sim. E come até proteína, mas esquece de comer do que veio da terra, né? Saladas, verduras, leguminosas, enfim. Cuide da sua saúde intestinal através da sua alimentação. Isso vai fazer muita diferença. Cuide das suas emoções. Cuide. Se você sabe que você tem... nossa, eu percebo que eu tenho muito trauma, muitas rejeições, eu tenho muitas crenças. Cuide das suas emoções. Existem muitas ferramentas disponíveis. Você Hoje vai ter muitas. Vai ter método CIS, tem terapia, tem a psicanálise, tem tudo. muita estratégia. Você precisa se levantar. Se levantar, tomar uma decisão e agir. Você só não pode esperar e achar que isso vai sumir, porque não vai sumir. Ou você trata seu pilar emocional, ou você não vai ter o sucesso que você tanto deseja. Você já viu pessoas muito boas, tecnicamente, muito boas, sabem como ninguém, mas porém não tiveram sucesso financeiro, profissional, a vida toda, autossabotagem. Tratado. Exato, porque síndrome do impostor. Síndrome do impostor, porque eles não trataram as emoções. Tem que alinhar suas emoções, o outro pilar, o espiritual, como eu falei aqui. Sem Deus, nada somos. Sem Deus, nada somos. Amém. Um vazio existencial vai lhe acompanhar. Você vai estar com a conta bancária cheia, recheada. Você vai estar desfrutando, às vezes,
de uma situação profissional, intelectual muito satisfatória, mas um vazio existencial vai lhe perseguir, o que só Deus é capaz de preencher. Amém. Então falamos desses pilares e também cuide dos seus hormônios. Existem muitos mitos a respeito dos hormônios. Caiu por terra. Antes tinha um conceito equivocado, falando que o hormônio dava câncer. Quantos foram perseguidos por essa fraude científica? E já caiu por terra. O WHI, que foi um estudo que embasou esse pensamento por anos, caiu por terra, graças a Deus por isso. Que bom, tantas mulheres sofrem tanto. Muitas mulheres sofrem, queda né? de energia e de queda hormonal gritante, fortíssima. Eu, então, tive menopausa aos 45 anos. Se não fizesse reposição, você não estaria hoje aqui né? com você. Sem dúvida alguma. Então, cuide dos seus hormônios, cuide da sua saúde hormonal, para que você se beneficie. A ciência avançou, a gente tem os hormônios bioidênticos, claro que é individualizado, existe uma sequência, não é fazer qualquer homeostase hormonal, ela tem uma sequência, existem estratégias seguras e eficazes para você. Então, meu conselho é: busque ajustar todos esses pilares para que você viva uma vida plena, abundante. Lembrar que se você cuida do templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu organismo, o seu corpo, você vai cumprir de maneira satisfatória, vai cumprir de maneira mais eficiente e potencializada a missão e o propósito que Deus confiou a você. Porque não se trata, como eu falei, não se trata de Clécia, não se trata de Érica, e sim o que Deus quer cumprir através da minha vida para alcançar a vida de outras pessoas. Amém. E se eu tenho saúde, e se eu desfruto de um equilíbrio hormonal, emocional, espiritual, enfim, todos esses pilares que eu trouxe para vocês, obviamente que eu vou desempenhar a minha missão, meu propósito de maneira satisfatória. Eu disse a vocês que a Clécia era maravilhosa. Minha amiga, muito obrigada. Foi uma honra recebê-la aqui no meu podcast, A Chave da Mudança. Você é um exemplo vivo de como uma vida dedicada à cura, a seguir a Deus, a buscar ensinamentos certos e sabedoria, transforma a nossa trajetória e nos faz assim lindas, sábias, abençoadas e amadas. Muito obrigada pela sua presença. Amo sua vida, você é maravilhosa, espero estarmos juntas muitas outras vezes.